Sabe, por baixo de tudo que a gente consegue ver, existe um universo invisível, um universo que, na verdade, governa o nosso planeta. Hoje, a gente vai mergulhar em como a ciência simplesmente redesenhou a própria árvore da vida, revelando o lugar dos micróbios e, no fim das contas, o nosso também. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples. Todos os micro-organismos são iguais? A resposta curta, um gigantesco não. E as diferenças entre eles, olha, são tão profundas que mudaram completamente nosso jeito de entender a biologia. Para a gente conseguir entender essa diversidade toda, a gente precisa de um mapa novo. Mas não um mapa geográfico, e sim um mapa da própria vida. Vamos dar uma olhada em como a ciência moderna criou essa nova árvore genealógica para todos os seres vivos e descobriu onde é que a gente realmente se encaixa nisso tudo. E a ferramenta para criar esse mapa se chama filogenia. Pensa nela como se fosse a genealogia de toda a vida na Terra. E o pulo do gato é o seguinte, ela não se baseia só na aparência dos seres, mas nos dados moleculares, no DNA. Foi essa análise genética que nos deu uma imagem completamente nova e surpreendente. E aqui está a grande revelação. A vida não se divide só em plantas e animais como a gente aprendeu na escola. Na verdade, ela se divide nestes três grandes domínios: bactéria, arcaia e eucária. E o que é mais incrível é que dois desses três domínios são inteiramente microbianos. É isso mesmo, a maior parte da árvore da vida é simplesmente invisível. Ok, mas antes da gente continuar, vamos entender os dois projetos básicos de uma célula, tá? Primeiro, os procariontes. Eles são como uma kitnet. Tudo simples, sem núcleo definido, com o DNA ali flutuando no mesmo espaço. Já os eucariontes, como as nossas células, são tipo uma mansão, cheia de cômodos com funções super específicas, incluindo um escritório central para o DNA, que é o núcleo. Agora sim, vamos mergulhar no nosso primeiro grande grupo, que é a maioria invisível do planeta. Os domínios bactéria e arqueia compartilham aquela estrutura mais simples, a da kitnet, mas, como a gente vai ver, são mundos completamente diferentes um do outro. Primeiro, as bactérias. Pense nelas como as operárias do planeta. São seres de uma célula só, com uma parede celular bem característica. Mas o superpoder delas mesmo é o metabolismo. Isso quer dizer que elas conseguem comer de tudo. Luz do sol, ferro, enxofre, uma diversidade de dietas que literalmente sustentam o mundo. E o impacto delas é gigantesco, né? Elas movem ciclos químicos que são vitais para a vida, como o do nitrogênio. São fundamentais para a gente fazer comida, tipo queijo e iogurte, por meio da fermentação. E, claro, a gente sabe que algumas delas podem causar doenças. Agora vamos conhecer o outro domínio procarionte, as arqueias, ou árqueas. Elas têm essa fama de serem extremófilas, sabe? Amantes de condições extremas. Elas vivem dentro de vulcões, em fontes de água fervente, em lugares mais salgados que o mar. Mas o que a ciência descobriu é que elas não estão só nesses lugares malucos. Elas estão, na verdade, por toda parte. Mas essas sobreviventes guardam um segredo evolucionário, um segredo assim fascinante, que meio que abalou as estruturas da biologia. E aqui vem o plot twist. Apesar de parecerem bactérias, a análise molecular mostrou algo chocante. As arqueias são evolutivamente mais próximas de nós, os eucariontes. A forma como elas leem e copiam o DNA delas se parece muito mais com a nossa do que com a das bactérias. Elas não são só umas bactérias estranhas, elas são um ramo da vida totalmente distinto. Bora então para o nosso próprio domínio, o eucária, e ver como a complexidade também existe em miniatura. Vamos conhecer agora os reinos de micróbios que compartilham com a gente a tal da célula tipo mansão. Conheçam os protozoários, os primeiros caçadores. São eucariontes de uma célula só, que precisam comer outros seres para viver. Eles se movem ativamente, usando estruturas como cílios ou flagelos, caçando a comida deles, principalmente na água. A importância deles é dupla. Por um lado, eles formam a base de muitas cadeias alimentares na água. Por outro, incluem alguns dos parasitas mais perigosos para os humanos, que causam doenças terríveis como a malária e a doença de Chagas. E agora, os fungos, os grandes recicladores do planeta. Eles também são eucariontes e podem ter uma célula só, como as leveduras, ou várias. A grande sacada deles é que eles se alimentam por absorção. Eles liberam enzimas, digerem a matéria do lado de fora e depois só absorvem. São os decompositores essenciais da natureza. E o impacto dos fungos no nosso dia a dia é gigante. Pensa no pão, na cerveja, no queijo, tudo isso depende das leveduras, que são fungos.
A penicilina, aquela descoberta que revolucionou a medicina, veio de um mofo. E quietinhos ali, decompondo matéria morta, eles devolvem os nutrientes que permitem que novas plantas cresçam. É um ciclo. Bom, a gente já viu toda essa diversidade incrível. Mas como é que esse mundo vasto e invisível se conecta com a nossa vida e com a nossa saúde hoje? Vamos focar nessa conexão agora. A verdade é que a gente nunca está sozinho. Nossos corpos abrigam trilhões de micróbios. É uma comunidade inteira que vive dentro e sobre nós, que a gente chama de microbiota humana. E eles não são só passageiros, não. São essenciais para a nossa digestão, para treinar nosso sistema de defesa, e hoje a gente sabe que um desequilíbrio nessa comunidade pode estar ligado a muitas doenças modernas. E essa nossa interferência moderna nessa relação tão complexa com os micróbios, principalmente com o uso de remédios, nos levou a um dos maiores desafios de saúde pública que a gente tem hoje, uma crise que está acontecendo agora, em tempo real. E eu estou falando da crescente ameaça da resistência aos antibióticos. E isso não é um acidente, gente. É a evolução acontecendo na nossa frente em alta velocidade. Cada vez que a gente usa um antibiótico do jeito errado, a gente mata as bactérias mais fracas e seleciona as superbactérias que conseguem sobreviver. A gente está, sem querer, treinando os nossos inimigos e tornando nossos melhores remédios inúteis. No fim das contas, tudo se conecta. Fica muito claro que compreender os micro-organismos é entender as bases da vida e os desafios da saúde atual. Essa jornada toda, desde a raiz da árvore da vida até as crises de saúde de hoje em dia, mostra exatamente isso. O que nos deixa com uma última pergunta para pensar. Depois de ver todo o poder, toda a diversidade e a influência que eles têm em absolutamente tudo, desde a saúde do planeta até a nossa própria, quem é que manda no mundo de verdade?